Fala galera, aqui quem fala é o Thiago, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal, dessa nossa jornada de aprender inglês em casa. E dessa vez galera, como tinha algumas pessoas me perguntando como que eu faço para estudar os textos com áudio, qual é o processo que eu utilizo para estudar esses textos, eu resolvi explicar aqui em vídeo para vocês. Então tem alguns passos que eu sigo para estudar esses textos, eu vou falar aqui para vocês passo a passo o que eu faço e explicar a maneira como eu estudo. Mas antes de mostrar aqui o passo a passo, eu percebi que tem alguma galera que tá dando dislike. E se você tá dando dislike, tudo bem, não tem importância, é direito seu. Mas se você não gostou de alguma coisa, me fala, porque assim eu posso tentar melhorar no próximo vídeo. Então, se você der dislike, pode dar. Pelo menos comenta embaixo o que você não gostou, que eu tento melhorar no próximo vídeo. E você que tá curtindo aí o canal, dê um joinha para ajudar o canal a chegar a mais pessoas que não conhecem e quer aprender também. Mas vamos lá, vamos para esse passo a passo de como eu estudo o texto. Basicamente é necessário você ter duas coisas. Obviamente o texto e mais duas, que é a tradução desse texto e o áudio de alguém, de algum nativo ou de alguém falando esse texto de forma mais clara. Não pode ser um áudio que tenha muita música de fundo, que você consiga ouvir a voz bem. Tendo essas duas coisas, a tradução e o áudio, já facilita bastante, que você não vai precisar procurar a tradução de cada palavra no dicionário, que vai levar muito tempo, e você já vai saber a pronúncia das palavras e a conexão de uma palavra para outra. Isso ajuda bastante. Então vamos lá, eu sigo alguns passo a passo que eu vou falar em ordem aqui para vocês. A primeira vez que eu pego o texto, eu não vejo a tradução e nem escuto o áudio. A primeira coisa que eu faço é dar uma lida no texto em inglês e ver o que eu entendo, ver o que eu já sei. E geralmente nessa primeira parte é a que mais decepciona, que eu leio o texto e não entendo muita coisa, então a primeira coisa que eu faço depois disso é sentar, procurar um canto escuro aqui da minha casa, sentar e chorar, porque eu não entendo nada. Tô brincando, não faço isso, às vezes só. Depois dessa primeira vez que eu li o texto só em inglês, eu pego e vejo a tradução para mim saber o que tá falando o texto, para mim ter noção do que é. Então aí eu leio a parte em português, entendo do que o texto tá falando, mas não escuto o áudio ainda. Aí o que eu faço? A minha forma de estudar o texto vai agora. Eu vou colocar o texto aqui do lado. Eu não leio ele completo, eu pego por partes, porque eu acho mais fácil para mim. Se você preferir, você pode ler ele e tentar já fazer esse processo direto, mas eu vou por partes. Primeiramente na primeira linha, até o final do primeiro ponto final, e leio essa frase. O exemplo aqui é I wouldn't have failed so many times. Eu pego essa parte e esqueço as outras, eu foco só na primeira linha, para mim não ficar com dificuldade de memorizar muita palavra. Aí eu leio essa primeira linha e vou vendo o que ela significa com a tradução. Aí eu vejo, I would have failed so many times. Aí geralmente se tem alguma estrutura que eu não conheço, que no caso aqui é o wouldn't, eu não conhecia na época, eu vou pro Google e pesquiso o que significa isso. Depois de eu entender o que é esse wouldn't, que seria o nosso iria, I would like, eu gostaria, I wouldn't have, eu não teria, no caso aqui. Depois que eu entendi a primeira linha, eu vou seguindo o texto, I wouldn't have had so many sleepless nights. E vou comparando com a tradução, sempre fazendo esse processo. Depois de eu fazer esse processo inteiro com o texto, de pesquisar a estrutura que eu não conheço, ver a tradução e saber do que se fala, aí sim eu vou pro áudio, agora que a coisa fica louca. O que eu faço? Esqueço a tradução agora, só vou focar na parte em inglês. Eu pego o texto completo e o áudio, coloco o áudio para tocar e vou acompanhando só mentalmente, eu não falo ainda, eu só vou acompanhando. I wouldn't have failed so many times. I wouldn't have had so many sleepless nights. Eu vou acompanhando o texto por completo, só ouvindo, eu não falo ainda, só mentalmente. Esse processo eu faço várias vezes, geralmente eu divido ele durante o dia. Eu escuto 10 vezes seguida o áudio e vou repetindo mentalmente e lendo, faço 10 vezes seguida. Aí no final da tarde eu faço mais 10 vezes, no final da noite mais 10 vezes. E esse processo de estudo acompanhando o texto com o áudio. No dia seguinte, ou depois de alguns outros dias, eu vou só escutar o áudio, sem ler o texto, só vou prestar atenção no áudio, ver o que ele está falando e tentar saber a tradução, prestar bastante atenção no áudio para entender ele. E aí que a coisa fica doida, na hora de escutar só o áudio e não ter mais o texto, eu tenho que escutar muita vezes, escutar uma, duas, três, quatro, cinco, durante o dia, várias e várias vezes. Você vai escutar sem cansar, até ficar meio doido já. Escuta na hora que você acordar, de manhã, de tarde, de noite. Escuta na hora que estiver indo pro curso, na hora que estiver indo pro trabalho. Sempre escuta, muito listening. Escuta várias vezes. Você vai ficar até meio doido. Ah, meu Deus, já escutei muitas vezes isso. Mas não para de escutar, que esse processo é muito importante de você fixar todo esse áudio na sua cabeça. Vai chegar uma hora que você vai ter meio que decorado já o texto. Não decorado, você vai fixar bastante ele, que você vai conseguir falar ele sem precisar ler o texto, entendeu? E é nesse momento que eu estou acostumando com a voz do narrador e a velocidade, que é importante vocês treinar a pronúncia. É o momento que eu começo a falar. Na hora que eu já acostumei bastante com a voz dele, eu começo a tentar acompanhar ele junto da fala. Eu vou acompanhando ele na mesma velocidade e entonação que ele faz. Aí eu vou fazendo isso, escutando o áudio
e repetindo o que ele tá falando. Aí às vezes eu tiro o áudio, só pego o texto e vou lendo o texto em inglês e falando já, não escuto mais o áudio, só vou lendo e falando, lembrando mais ou menos da entonação e velocidade que ele falava e a conexão, né, entre uma palavra e outra. E isso geralmente é no finalzinho, eu fico só 1 ou 2 dias no máximo fazendo isso, até depois gravar aqui pra vocês. Então esse é o processo que eu faço para estudar os textos com áudio, como a galera perguntou, é mais ou menos isso que eu faço sempre para poder estudar esses textos. Esse é um método que funciona muito bem para mim, eu percebi que ele me ajuda bastante a absorver o texto, eu realmente consigo aprender com ele. De todos os outros métodos que eu tentei, esse é o mais eficiente para mim, para você pode ser diferente, por isso que é bom você experimentar todos os outros métodos que você vê por aí e ver se realmente encaixa para você, se ele é bom. Para mim esse foi disparado o melhor. E antes que alguém venha falar, esse método é ruim porque não estuda a gramática. As pessoas optam por não estudar gramática. Eu vou estudar, mas a gramática eu não vou estudar agora. Eu pretendo absorver bastante texto. Depois que eu estiver conseguindo ler bastante texto em inglês, aí sim eu vou estudar gramática. Eu vou trazer exercícios aqui junto com vocês. Vou fazer exercícios de gramática junto com vocês. Mas a gramática no momento não é a minha prioridade. Então a gramática eu vou estudar mais pra frente, não vai ser agora. Mas pode ter certeza que eu vou estudar aqui junto com vocês também. Esse processo de estudo de texto com áudio, no começo que você vai estudar o texto, ele é um pouco truncado, é um pouco difícil, você sente um pouco de dificuldade, dá até vontade de desistir, mas não desiste porque no começo é difícil mesmo, mas você vai perceber que depois do primeiro, depois do segundo, terceiro dia, você começa a se sentir mais confortável com o texto e ele fica mais fácil. Então não desiste no começo que depois fica mais fácil. Mas é isso aí, galera, se você tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou responder. Deem joinha no vídeo que ajuda bastante. Vamos continuar estudando e até a próxima. Se você tiver alguma dúvida de... Se você tiver alguma dúvida... Se você...